Boa noite, irmãos. Boa noite. Para o início da nossa atividade na noite de hoje, vamos nos dirigir a Deus, numa prece, rogando ao Senhor as suas bênçãos para esse momento em que nos reunimos em Teu nome, buscando desfrutar com muita harmonia e muita paz esses momentos que Tu nos concedes. Possamos nos sentir envolvidos pela força do Teu amor, sustentados pelas vibrações amorosas dos benfeitores espirituais que nos assistem nesta noite. Que possamos estar aqui desfrutando desta oportunidade com muito proveito, reflexionando sobre tantas coisas importantes para o nosso aprendizado, para a nossa conscientização das leis que regem o nosso destino, regem a vida, Senhor, as Tuas leis, as Tuas amorosas leis. Te oferecemos o coração para que o Teu amor nos envolva e cumpra-se a Tua vontade. Que assim seja. É com muita alegria, irmãos, que abrimos este encontro, que é o primeiro dos encontros fraternos deste ano. Esta série de palestras que se realizam em nossa casa, com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, a AME. Estamos com muita alegria recebendo nesta noite o nosso palestrante convidado, como são todos aqueles que participam desta programação. Este palestrante vem trazer, sem dúvida alguma, o esclarecimento da sua palavra, mas acolhemos também muito fraternalmente as suas vibrações, porque o recebemos carinhosamente nesta ocasião em que ele retorna à nossa casa e nós lhes damos as boas-vindas. Sinta-se aqui como extensão da sua. Estamos felizes porque sempre são muito proveitosos estes encontros e temos acompanhado o desenvolvimento desta organização, a AME, que se afirma no meio espírita, reunindo dedicados profissionais da área da saúde, da medicina, da psicologia, buscando o estudo e a aproximação das reflexões entre a espiritualidade e a ciência. Vamos passar a palavra agora ao Dr. Paulo Rogério, psiquiatra integrante da AME, que tem algumas notícias, algumas informações para nos dar. Bom, muito boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma temporada, né? Acho que é a 7ª temporada, né? Que estamos aqui, sempre nos meses de março a novembro, né? Mensalmente, via de regra no segundo sábado de cada mês, com esses encontros. A gente sempre fica com uma certa expectativa de colocar, né, a atividade em vésperas de feriado, né, mas sempre o pessoal tem atendido, né, e lotado nosso salão com muito interesse. Bom, eu não quero me estender muito, mas apenas para dar alguns recados a respeito da Associação Médico Espírita. Né. Primeiro ponto é em relação aos livros. Né. Esse é um livro cuja venda, cujos valores da venda se revertem em benefício da Associação Médico Espírita, na execução dos seus projetos educacionais, assistenciais. Quem tem acompanhado, sobretudo pela internet, pelo Facebook, pelo blog da própria associação, nós estamos tentando desenvolver uma série de tarefas que tem como talvez principal projeto a criação do nosso ambulatório médico. Né? Então há um projeto da Associação Médico Espírita de criar um ambulatório de assistência médica, psicológica, multiprofissional, enfim, gratuita, numa casa que precisa de uma grande reforma na zona norte de Porto Alegre, próxima ao shopping Iguatemi. Acho que o Gelson pode explicar um pouquinho melhor. E estamos com uma série de eventos e atividades ao longo desse ano para conseguir arrecadar os fundos para botar em prática a execução desse projeto. Então nós tivemos o seminário da Psicologia de Joana de Ângeles, que foi no mês passado, né? Contamos com a presença do Divaldo e outros palestrantes estudiosos do tema. Foi organizada no Grêmio Náutico União.
Tivemos um jantar dançante recentemente e vamos ter em agosto o nosso seminário, nosso congresso estadual da Associação Médico Espírita. Né? Também vai se realizar no Grêmio Náutico União. Nós não temos a data bem precisa ainda, mas estamos divulgando tanto o programa quanto as datas, os valores, no Facebook e no blog da Associação Médica, né? Para quem tiver interesse em acompanhar, em estar por dentro disso. Mês que vem também, nós faremos o lançamento aqui na casa de um outro livro, que é o livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Esse livro, sim, escrito por membros da Associação Médico Espírita, né, tentando reunir esse cabedal de informações, de conhecimentos que têm sido divulgados na forma de palestra, condensando isso nesse livro que estaremos divulgando aqui no mês que vem. Ok? Era isso. Vamos ao que interessa, né? Isso. Então, saudando muito fraternalmente o nosso palestrante, que é o Dr. Gelson Luiz Roberto, psicólogo, escritor espírita, que vai abordar o tema nesta noite, o mistério do encontro e seus desafios. Passamos de imediato aí a palavra. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos inspire nesse momento de troca, de reflexão. Eu só vou dar uma ideia do histórico do livro, que eu acho importante, porque esse livro ele marcou, é resultado de um movimento feito a partir do amparo e da orientação da Joana de Ângeles. Quando a Ação Médica Espírita do Rio Grande do Sul começou com suas atividades, há quase 15 anos atrás, nós colocamos o Departamento de Saúde Mental e nós queríamos fazer alguma atividade, promover alguma atividade, e a ideia que surgiu na época era de botar então um curso de 2 anos sobre a série psicológica da Joana de Ângeles. Daí começamos as atividades e, para a surpresa nossa, o Divaldo mandou uma orientação da Joana de Ângeles dizendo que ela estaria dando o amparo direto para nós e começou também a nos indicar para orientar novas formações de cursos e grupos no Brasil e depois no exterior. Passaram 10 anos de cursos, esse curso ainda é feito, agora são 3 turmas que a gente tem aqui em Porto Alegre. E em 2008, 2006, o pessoal da Mansão do Caminho começou a organizar o curso lá. E aí o Divaldo pediu a nossa orientação para poder assessorar o grupo. E em 2008, fechou então a primeira turma lá em Salvador do curso da Joana de Ângeles. Daí a gente fez um seminário, eu e o Divaldo, sobre a psicologia de Joana de Ângeles. E nesse tempo todo de percurso, de trocas, a gente estava em contato com o Cláudio Sinotti, que é a pessoa que coordena o curso lá em Salvador, e também com o Marlon Reikdal, de Curitiba, que também começou a botar um núcleo de estudos lá em Curitiba, no Paraná, e em regiões também em torno do Paraná. E aí, em 2008, fechando então a primeira turma de Salvador, eu conheci pessoalmente o Cláudio Sinotti e o Marlon, porque a gente se comunicava por internet apenas. E veio orientação daí, já que a gente pôde se reunir lá em Salvador, da Joana de Ângeles, criar um núcleo então, um núcleo do estudo da série psicológica com a responsabilidade de organizar um roteiro para todas as casas espíritas a nível nacional. E também, então, desse núcleo, que é eu, o Marlon e o Cláudio, a gente fez o primeiro livro também, de cunho psicológico e espírita, onde tem a participação da Joana de Ângeles. O livro é dividido em vários capítulos, por partes. No final de cada parte, nós temos perguntas para a Joana de Ângeles sobre questões psicológicas, e ela respondeu através de Divaldo essas questões que estão no final de cada parte do livro. Então, o livro é um esforço nosso e também do amparo do Espírito de Joana de Ângeles. E agora, em 2013, então, no ano que vem, em maio, vai ter no aniversário do Divaldo, dia 5 de maio,
o seminário vai começar dia 13, mas se alonga até dia 5. Ele que escolheu a data, ou a Joana que escolheu a data. A gente vai relançar toda a série psicológica em volumes padronizados. E aí, então, a Joana pediu para esse ano a gente fazer um trabalho mais árduo, assim, para poder realmente terminar os roteiros, que a gente está aprimorando o roteiro. Porque a gente tinha feito um roteiro, mas a Joana escreveu mais livros da série psicológica, tem mais trabalho para a gente escolher os temas, e é difícil fechar tanto tema em 2 anos, mas até o final do ano a gente quer ver se termina o roteiro, e aí em maio, lá em Salvador, a gente vai relançar a série psicológica dela, junto com esse roteiro, que é uma forma de orientar e aqueles que querem coordenar grupos de estudos da série psicológica. A Joana tem essa preocupação de que o roteiro seja realmente fiel à proposta da literatura dela, né? Ela que vai reencarnar em 2015, segundo o Divaldo. Ele vai um pouquinho antes, segundo o que ele nos colocou. Ele está gozando isso aqui, não é para ele matarem antes da época, né? Porque estamos dizendo, é a última vez que eu ouvi o Divaldo, mas ele realmente falou que ele vai um pouquinho antes, e ele nos confidenciou que ela vai trabalhar com mediunidade e psicologia quando ela reencarnar aqui no Brasil, né? Então, a gente vê aqui um grande movimento acontecendo de vários espíritos voltando aí para incentivar essa transição, né, para uma nova era. Bem, então é só para dar uma notícia mais ou menos desse processo todo, sei que envolve o trabalho da Joana de Andes, da qual eu estou bastante ligado e me sinto envolvido, tanto afetivamente como espiritualmente. E o nosso tema de hoje, que é um dos capítulos do livro, é o mistério do encontro e seus desafios. Então pode passar a primeira lâmina. Então a nossa ideia hoje é pensar um pouquinho essa questão da relação, do encontro afetivo, porque, na verdade, toda a realidade do universo é baseada em encontros. Tudo se relaciona no universo. Por isso que Jung, o psicólogo suíço, ele vai dizer que sem relacionamento, a individuação é quase impossível. O que é individuação? O que ele quer dizer com esse termo? Individuação é todo o processo psicológico de uma pessoa que vai se descobrindo, que vai se transformando e integrando os aspectos dos seus processos internos, suas partes internas inconscientes, na busca da plenitude, da totalidade do ser humano. Aquilo que a Joana de Andes vai chamar o homem integral. Tá? O ser consciente, o homem planificado, que temos na figura de Jesus, é o exemplo máximo dessa condição, né? Então a individuação é um processo impulsionado, na verdade, inconscientemente, porque as leis naturais estão dentro de nós. Então a lei do amor, a lei de causa e efeito. Então essas forças que movem o universo nos movem também. E há um impulso natural do nosso inconsciente de buscar a Deus, de alguma maneira, e de buscar a realização das nossas potencialidades anímicas, que já estão latentes em nós. E todo esse processo na conquista da nossa plenitude envolve necessariamente o relacionamento. Né? Porque, na verdade, não temos como fugir disso. Né? Porque a nossa mente está interligada com várias mentes, as nossas células interagem em vários processos metabólicos e assim por diante, em sistemas maiores, em órgãos e sistemas interagindo com a vida, com outros seres, e espiritualmente mais ainda. Né? Então, na verdade, é da vida, é da realidade espiritual que haja troca, porque a lei do amor rege todo o universo. E dentro da lei do amor há necessidade, então, de haver esse intercâmbio de forças, de troca, de cooperação, de solidariedade. Então, para a gente conseguir a nossa plenitude,
esse homem integral que a Joana de nos coloca, ou a individuação que Jung nos coloca, é necessário aprendermos a nos relacionar. E não é uma tarefa fácil. A Joana de Anjos nos coloca que a afeição dá sentido à existência humana, facultando-lhe a luta otimista, o esforço continuado, o interesse permanente, a conquista de novos valores para progredir e enobrecer-se. Então, realmente, a gente tem no afeto, na relação de afeição, na vida afetiva, uma base psicológica fundamental para várias necessidades do espírito. É através das relações afetivas, então, que a gente tem sentido, que a gente é estimulado a lutar, que a gente encontra o alimento psicoespiritual que nos renova e nos sustenta, né? O interesse um pelo outro nos ajuda a poder ter projetos no futuro. Então, na verdade, o afeto, a gente percebe que é uma base de sustentação psíquica fundamental na nossa vida, possibilitando, então, vários impulsos internos necessários para essa individuação, né? Porque é através do afeto que a gente se renova, a gente se sente esperançado, a gente se sente emocionalmente planificado e assim por diante, né? Então, essa ideia de que então, a afeição nos ajuda a progredir e a enobrecer a nossa condição espiritual. Só que esse é um processo não tão fácil, né? Então, apesar de ser um universo extremamente rico, né? As possibilidades da vida afetiva, ela é extremamente complexa, profunda e rica, mas os nossos relacionamentos humanos, na verdade, que a gente vê na prática, são relacionamentos ainda muito limitados, né? Baseados em exigências, expectativas, projeções. A gente tende a colocar muito das nossas necessidades na pessoa, seja na família, nas relações amorosas, na relação do trabalho. Quando estou falando de relacionamento aqui, hoje, eu não estou me restringindo só à relação amorosa entre dois seres, mas todo o processo que envolve troca afetiva, seja dentro de uma casa espírita, seja no trabalho, seja nas relações familiares, né? E mesmo então, nesse universo aparente mais simples das relações sociais, as relações afetivas não são fáceis. Porque o ser humano, por ter dentro dele essa incompletude ainda, uma falta que nos move, é um anseio por amor, né? Então a gente de uma maneira acaba, em função dessa falta, buscando no outro o preenchimento de necessidades que muitas vezes o outro não tem condições de dar e nem de ter consciência dessa necessidade, né? E aí Jung vai dizer que em função dessa dificuldade a gente acaba perdendo a liberdade. E também, em vez de fazer uma relação de troca, criativa, de construção, de engrandecimento, acaba as relações humanas sendo relações de sofrimento. E ele vai dizer, então, que o que garante uma relação positiva, construtiva, é a objetividade. É a objetividade que garante, então, para ele o verdadeiro relacionamento. Então, hoje à noite, às vezes a gente consegue entender o que é isso, né? O que a gente quer dizer com essa objetividade que vai garantir para nós uma relação verdadeira, uma relação realmente que possa ser planificadora, não só para mim, mas para com o outro. Então, o que ele quer dizer com isso? Como entender a objetividade das relações? Porque o relacionamento é uma das artes mais difíceis da vida. Então, a gente sabe que se o espírito não pode viver sem relação, a gente sabe o quanto é difícil ao mesmo tempo essa realidade nas nossas vidas. E uma das questões que envolve essa dificuldade é porque as relações
envolve N fatores, né, gente? Numa troca, numa permuta de afeto, mãe e filha, amanhã é dia das mães, um dia tão bonito, né, tão sagrado, na imagem da mãe, que tem um papel tão importante na vida, né? Mas na relação da mãe e filhos, na relação entre casais, tem um universo todo envolvido. A gente traz como espírito uma série de condicionamentos, uma cultura espiritual própria, né? Quer dizer, cada um de nós tem informações de milênios de experiências, de condicionamentos emocionais que ainda está preso, valores, emoções, marcas espirituais que a gente traz do passado, que envolve impulsos internos e emoções difíceis de ser trabalhadas. E o outro também. Se fosse só uma das partes, seria mais fácil, porque todos nós carreguemos um universo de implicações e realidades difíceis e complexas. Além disso, a gente sabe, né, que existe também esse passado onde outros encontros já houveram. Encontros infelizes, marcados de dor, de processos de lutas emocionais, de constrangimentos que feriram um ao outro. Isso está na nossa memória do passado. A gente pode não lembrar quando a gente encontra uma pessoa do passado, mas a gente vai sentir coisas, né? Nossa vibração vai comunicar essas informações. Então, inconscientemente, essa troca está havendo. Então, a gente vai sentir uma antipatia, a gente vai ser acionado, não sei porquê, que aquele comportamento da pessoa me toca de maneira a me despertar raiva, ou um certo incômodo. Então, esses processos de reações emocionais não são muitas vezes apenas em função da situação do momento. São evocações de memórias do nosso passado. E às vezes não tem por que ser tão reativos a visar uma pessoa, né? Então, por que ele tem uma reação tão forte emocional para tão pouca coisa, né? Outro, né? E aquilo nos provoca muitas vezes estados emocionais bastante intensos que a gente não entende porquê, né? Então, uma das causas, não é a única, pode ser em função dessas lembranças do passado, né? Então a gente vê que todo esse processo relacional, onde envolve hierarquias espirituais, espíritos mais elevados, menos elevados, padrões do passado, entendimentos, percepções, valores, emoções, uma gama de elementos que povoam o nosso psiquismo, que vão estar diretamente envolvidos nas relações. Então, por si só, isso já torna bastante difícil e complexa o relacionamento. Então, na verdade, cada relação, ela cria um cenário, né? Um cenário, uma paisagem que a gente vai construindo, paisagens mais áridas, mais difíceis, paisagens mais fáceis, né? Mas nossa alma é uma paisagem, né? A gente traz imagens internas do passado que formam essa paisagem, e junto com a paisagem do outro a gente compõe um cenário. E nesse cenário a gente vai fazer os nossos dramas. Mas como Deus é maravilhoso, amoroso e perfeito na sua forma de conduzir tudo, as relações humanas são movidas por ideais, né? Isso é um movimento, isso é uma sacação que Deus fez, porque senão seria difícil se relacionar. Ou seja, ninguém casa pensando em brigar. Ninguém tem filho pensando que vai se destruir o filho ou ser destruído por ele. Toda vez que a gente fantasia e promove uma relação, ela é em cima, como a